Olá! Hoje vamos começar a racionalização. O que significa racionalizar? É realizar uma operação para retirar do denominador a raiz, transformar numa fração equivalente sem alterar o valor dela. Então, como nós vamos proceder? Eu vou dividir em 3 casos para facilitar o entendimento. O primeiro caso é quando eu tenho um radical no denominador e é uma raiz quadrada. Então, eu vou circular essa raiz e ela é chamada de fator racionalizante. Esse fator racionalizante eu vou copiar multiplicando o numerador e o denominador da fração. Daí resolve a operação normal. No numerador, 2 vezes raiz quadrada de 6, 2 raiz quadrada de 6. No denominador, raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6, eu posso colocar raiz de 36 ou somar os expoentes e colocar 6 na segunda, que daí ela fica pronta para simplificar com o radical. Então, vai ficar 2 raiz quadrada de 6 sobre 6. O número que está fora do radical, eu posso simplificar com o de baixo. Eu vou dividir aqui por 2. Então, vai ficar raiz de 6 sobre 3. Mais um exemplo. Nessa fração, o fator racionalizante é a raiz de 3. Então, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3. Então, resolve a operação normal do numerador. 3 vezes 1, 3. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. O denominador, 2 vezes 1, de fora com de fora. O de dentro da raiz, radicando com radicando. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Eu já vou colocar 3 na segunda para favorecer a simplificação. Que daí eu já posso simplificar a raiz com o 2. Então, vai ficar 3 raiz de 6. E esse 3 que vai sair da raiz, ele tem que multiplicar aquele 2 que está fora. Então, vai ficar 6. Aí, eu posso simplificar os de fora por 3, que vai dar 1 raiz de 6 por 2. Nesse terceiro exemplo, raiz quadrada de 2 é o fator racionalizante. Então, eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo fator racionalizante. 4 vezes raiz de 2, 4 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado, porque eu somo o expoente. Aí eu posso simplificar o 2 com a raiz. Então, vai ficar 4 raiz de 2 sobre esse 2 que saiu da raiz. Posso simplificar por 2. Então, fica 2 raiz de 2. Esse, então, é o primeiro caso de racionalização. Segundo caso de racionalização. Quando eu tenho um denominador com radical com índice maior do que 2. Sempre índice maior do que 2. Então, quem é que vai ser o fator racionalizante? Tem que lembrar que para eu poder simplificar uma raiz cúbica, eu vou ter que chegar no final com um 3 em cima do 2. O expoente do 2 vai ter que ser 3.
Porque para poder simplificar, tem que ser igual. Então, eu tenho que ver quanto eu já tenho aqui. Eu tenho 1. Quanto falta para 3? Faltam 2. Então, eu vou ter que acrescentar esse 2 aqui em cima. Porque esse 2 mais esse 1 vai dar o 3 que eu preciso para poder simplificar. E o mesmo que eu multipliquei aqui tem que ser o numerador. Mesma coisa, raiz cúbica de 2 na segunda. Aí vai ficar 3 vezes a raiz, 3 raiz. 2 na segunda, não tem como eu fazer grupos de 3, não dá para simplificar. Então, eu posso resolver esse 2 na segunda, que dá 4. O de baixo vai sair da raiz, então vai ficar 3 raiz cúbica de 4 sobre 2. Não dá para simplificar, eu não posso simplificar com o de dentro, então ela termina assim. No segundo exemplo, eu tenho uma raiz quinta. Eu tenho 1. Quanto falta para completar os 5? Faltam 4. Então, eu vou ter que multiplicar por uma raiz quinta de 2 com o que está faltando. Esse númerozinho aqui que tem que cuidar, ó, esse tem que fechar com esse, o que está no índice. Se eu tenho 1, quanto falta para completar os 5? Faltam 4. Então, vai ficar a raiz quinta em cima também, de 2 na quarta. Então, como é que fica isso? 4 vezes a raiz, 4 raiz. O 2 na quarta não tem como eu fazer grupo de 5. Então, eu vou resolver. 2 na quarta é 16. Os de baixo do denominador eu vou somar. A base é 2 é igual, eu somo os expoentes. 1 mais 4, para ficar exatamente o que eu preciso para poder simplificar. Então, vai ficar 4 raiz quinta de 16 sobre 2. Aí, eu posso simplificar. Isso vai dar 2 raiz quinta de 16. Terceiro exemplo. A raiz é cúbica, então eu vou ter que multiplicar por uma raiz cúbica. Multiplico pela mesma raiz, mesmo índice. A base é 3, então tem que ser 3 também. Só que eu já tenho 2. Quanto está faltando para eu completar o 3, para fechar os 3? Está faltando 1 só, então aqui eu vou acrescentar 1. É o que falta para completar o índice. Então, vai ficar 6 vezes a raiz, 6 raiz cúbica, 3 na primeira é 3. Aqui eu vou somar raiz cúbica, as duas, fica raiz cúbica. Soma o 2 com o 1, ó, 2 mais 1 vai dar 3, que eu posso simplificar. Então, 6 raiz cúbica de 3 sobre 3. O de fora eu posso simplificar. Então, vai ficar 2 raiz cúbica de 3. Então, este é o segundo caso. O segundo caso é quando eu tenho um radical com índice maior do que 2. Terceiro caso de racionalização. Quando no denominador eu tenho um binômio, 2 termos, separados por menos ou mais. Quem vai ser o fator racionalizante? Sempre vai ser o sinal inverso do que está aqui, o sinal oposto. Se está menos, vai ficar mais. Então, eu vou ter que multiplicar por raiz de 6 mais raiz de 2. Embaixo a mesma coisa, raiz de 6 mais raiz de 2. Vamos ver todos os fatores racionalizantes e depois eu resolvo as operações. Nesse aqui, quem vai ser o fator racionalizante? Se aqui no meio está mais, eu vou ter que colocar menos. Então, as duas vão ficar com menos. E nesse terceiro exemplo, aqui no meio está mais. Então, eu vou multiplicar por menos. Sempre troco o sinal. Só que o fator racionalizante, ele vai ter os dois com o sinal igual.
Aí precisa relembrar da regrinha dos produtos notáveis. Quando eu tenho A mais B vezes A menos B, isto é o produto da soma pela diferença. Como fica o produto da soma pela diferença? Quem é o primeiro termo? É o A. Então fica o quadrado do primeiro, sempre menos o quadrado do segundo. Então, B na segunda. Isso vai acontecer no denominador de todas elas, porque sempre eu vou ter uma com menos e outra com mais. O numerador faz distributiva e acompanha o sinal que estiver ali. Nessa tem mais, vai continuar mais. Então, ó, 2 vezes raiz de 6. Esse 2 não pode multiplicar o 6, então ele fica na frente. 2 raiz de 6. Mais 2 vezes raiz de 2. 2 raiz de 2. E embaixo, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É a regrinha do produto da soma pela diferença. Aqui vai cortar a raiz, fica 6. Aqui corta a raiz, fica 2. E 6 menos 2 vai ficar 4. Eu só posso simplificar se todos eles, os 3, forem divisíveis por o mesmo número. Ó, todos eles, o 2 e o 4. Eu vou dividir tudo por 2. Então, vai ficar raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 2. Eu só posso simplificar se todos forem divisíveis. E os de fora, não os de dentro. Na questão B, distributiva. 4 vezes 2, 8. 4 vezes menos raiz de 2, menos 4 raiz de 2. Embaixo, produto da soma pela diferença. Então, vai ficar quadrado do primeiro, menos, sempre menos embaixo, o quadrado do segundo. O quadrado de 2 é 4. O quadrado da raiz vai cortar a raiz, fica 2. E 4 menos 2 vai sobrar 2. Então, ficou 8 menos 4 raiz de 2 sobre 2. Todos são divisíveis por 2. Então, eu divido todos por 2. Vai ficar 4 menos 2 raiz de 2 sobre 1. Não preciso colocar, porque quando não tem a gente sabe que o denominador é 1. E o terceiro caso, que eu já multipliquei por raiz de 6 menos, troquei o sinal, eu vou fazer distributivo. Isso vai dar raiz de 12 menos raiz de 2 vezes 2, 2 raiz de 2. E embaixo, quadrado do primeiro, o quadrado da raiz de 6, menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar, corta a raiz 6, o 2 na segunda é 4, vai sobrar, isso aqui, 2. Só que ali eu tenho um 12 que eu posso fatorar, lembrando a matéria anterior, fatorar o 12. Dá por 2, dá 6, dá por 2, dá 3, por 3 dá 1. Quem é que forma grupo? O 2. Então, o 2 sai da raiz. Então, o 12 vai ficar 2 fora e o 3 dentro. Copio menos 2 raiz de 2 sobre 2. Todos são divisíveis por 2, aí eu posso simplificar todos por 2. Aí vai sobrar raiz de 3 menos raiz de 2. Então, o terceiro caso é quando eu tenho sempre um binômio, sempre 2 termos, não necessariamente 2 raízes. Eu posso ter uma raiz e um número normal, um número natural, mas sempre 2 termos no denominador. Então, era isso por hoje. Estudem a racionalização e até a próxima.